Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Podeis assentar por um momento. Louvado seja o nosso Deus. Que bom que você pôde estar aqui nessa manhã. Já tivemos um ensino na EBD, mais um tópico sobre fé e sexualidade. As crianças também já tiveram a EBD. Você que não pôde ou não tem conseguido estar nas EBDs, nosso encorajamento é para que você esteja aqui, aprendendo dos assuntos que temos proposto aqui para a igreja e ensinado. Tem sido um tempo muito bom, de muito aprendizado, muito rico. E através desses ensinos, meus irmãos, nós também adquirimos ferramentas, se assim a gente pode dizer, para encarar esse mundo em que nós vivemos nesses dias, para dar razão da nossa fé. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 62. Nós vamos fazer a leitura desse Salmo, Salmo de número 62. Louvado seja o nosso Deus. Todos encontraram? Bem, vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando vocês atacarão um homem, todos vocês, para o derrubarem, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Eles se alegram na mentira, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Pura vaidade são os homens plebeus, os de fina estirpe, não passam de falsidade. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confiem na opressão, nem ponham falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós acabamos de ler a sua palavra e rogamos ao Senhor que por meio do seu Espírito o Senhor trabalhe em nossos corações para que a gente confie no Senhor, para que a gente, Deus, esteja descansado sob as suas potentes mãos, para que a gente não se desespere, ó Deus, pelo cenário que nos cerca, mas que possamos viver a realidade, Deus, do seu reino em um mundo de trevas. Nosso Deus, rogamos que o Senhor esteja conosco, nos sustentando e nos dando sua graça. Afasta do nosso coração a ansiedade, o medo, a preocupação com o amanhã, ó Deus, e que possamos confiar no Senhor. As nossas divisas, ó Deus, caíram em lugares agradáveis, estão no Senhor, ó Deus. O Senhor nos salvou, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É em Ti, Deus amado, que confiamos e em Ti queremos descansar. Deus amado, abençoa-nos nessa manhã. Deus, move o nosso coração a cantar ao Senhor. Move, Deus, nossas vidas a exaltar o Seu nome. E que o Senhor que o Senhor, ó Deus amado, se agrade de nós. Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Você tem essa certeza, irmão? Nós não temos comunhão com a morte. Esse inimigo nós sabemos que em Cristo Jesus ele já foi vencido. E nós aguardamos a vinda de nosso Senhor Jesus. Mas enquanto peregrinarmos aqui nessa terra, nós temos que caminhar com essa certeza. Quando a morte chegar, nós estaremos com o Senhor. Vivemos alegres aqui. A vida eterna para nós já não é uma surpresa. Nós não sabemos como vamos
como vamos passar a eternidade, sabemos que vamos passar adorando ao Senhor, engrandecendo a Ele. A eternidade já é real. Nós devemos então louvar o nosso Deus e bendizer o Senhor. Vamos, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 51. Vamos ler apenas o verso 1. Momento de contrição, que vamos a Deus pedindo perdão por nossos pecados e faltas. Pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Salmo 51, verso 1, diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento. Pedir ao presbítero Jorge que nos leve a Deus em oração. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, quando olhamos para a Escritura, Senhor, sabemos que foi através de um servo teu que Davi se arrependeu e chegou a essa confissão, ó Deus. Senhor, que a tua palavra fale conosco e nos leve a nos arrependermos, ó Deus, daquele pecado que não queremos confessar, Senhor. Que haja um arrependimento genuíno como houve em Davi, Senhor. Tende misericórdia, Deus. O Senhor que sonda os corações, ó Deus. E nós que muitas vezes somos tolos, ó Deus, de tentar esconder o que está ali, Senhor. Tende misericórdia de nós, ó Deus. Esse é o momento que precisamos, ó Deus, da sua sabedoria, Senhor, para confessarmos, ó Deus, os pecados escondidos, aqueles que nos envergonhamos, aqueles que nos orgulhamos, aqueles que às vezes estão adormecidos ali, que a gente quer evitar, Senhor, acessar aquele pensamento, aquilo que pecamos de tão horrível que é, Senhor. Por isso nos perdoa, Senhor. Traga esse arrependimento, ó Deus. Traga mudança, Senhor. Porque o próprio Davi, Senhor, lá no Salmo 139, também diz que nada, ó Deus, pode ser escondido. Ainda que a palavra não chegou na nossa boca, o Senhor já sabe, Deus. Será que temos feito do Senhor um ídolo, Senhor? Será que temos feito do Senhor um gênio da lâmpada, ó Deus? Será que temos feito nos achegado em oração somente quando precisamos de algo, Senhor? Tende misericórdia de nós, ó Deus. Aqui está a tua igreja, Senhor. Por isso, ó Deus, nos ajuda com esses arrependimentos, ó Deus. Que aqui seja uma comunidade de pessoas arrependidas, ó Deus. De pessoas perdoadas, Senhor. De pessoas que reconhecem o teu erro e que vão desesperadamente aos pés da cruz, vão em lágrimas aos pés da cruz, porque precisamos do Senhor, precisamos do teu agir, da tua transformação, Senhor. Quando olhamos para Jesus, ó Deus, ficamos envergonhados, porque o próprio Jesus diz que ele é manso e humilde, ó Deus. Será que somos assim, Deus? O contrário, Senhor. Quantas vezes eu olho na minha própria vida, Senhor, orgulhos, tende misericórdia de nós. E eu não sou exclusivo, Senhor. Todos nós aqui temos que sermos tratados pelo Senhor, precisamos nos achegar diante do Senhor. Nos ajuda nesse momento, em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. O pastor Norival vai pregar a palavra de Deus nessa manhã. Vamos orar pelo nosso pastor. Pedir a Deus que o conduza nesse momento de exposição das Escrituras. Vamos orar. Obrigado, Deus, por nos conceder homens que preguem a sua palavra para nós. Obrigado, Deus, pelo presbitério da igreja. Obrigado pela igreja. O Senhor, ó Deus, preparou o nosso coração, nossas vidas para estarmos aqui nessa manhã. Deus, que possamos aproveitar esse tempo para ouvir a sua palavra. Remove, Senhor, os impedimentos, as desatenções, as preocupações. E nos ajuda, Deus, a dar a total atenção para esse momento tão primordial e solene do culto, que é a exposição da sua palavra. Abençoa o pastor Norival, que o meditar do seu coração e o falar dos seus lábios engrandeça o seu nome, e rogamos para que o Senhor possa desvendar os nossos olhos, como diz o salmista, para que a gente contemple as maravilhas da sua lei, e que ela se torne, Deus amado, a nossa prática diária. Deus, se conosco e nos abra os olhos, encoraja-nos, exorta-nos, corrija-nos, Pai. Nos eduque na justiça da sua palavra, Senhor, e nos ajude a obedecer ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor. Irmãos, podem abrir suas Bíblias
na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, aí no capítulo 6, é onde nós vamos nos concentrar em parte desse texto, em parte desse capítulo. A Bíblia está aberta aí na carta de Paulo para Timóteo. Isso, 1 Timóteo, capítulo 6, agora sim, dos versos 3 até o verso 10. Eu vou deixar umas perguntas aqui no ar, tá? Não sei se vou respondê-las, mas talvez seja bom para a gente refletir. De certa forma, isso está dentro desse texto também. O que o Evangelho de Jesus Cristo propõe para os salvos, como pessoas, como indivíduos, como servos de Deus? O que o Evangelho propõe para nós, para mim? O que é Evangelho? Quem fez a classe, a última classe, com certeza foi bem bombardeado com essa pergunta. O que é Evangelho? Como está a relação entre sua vida financeira e o Evangelho? Esse texto entra nesses pontos. Como as heresias podem danificar a compreensão do Evangelho e a vida piedosa que o Evangelho propõe? E o que a compreensão errada do Evangelho pode produzir na vida do membro ou dos membros de uma igreja local, como é o nosso caso aqui. Vamos ao texto, meus irmãos, capítulo 6, versos 3 até o 10. Há uma conexão muito grande em todo esse texto aí. Até o finalzinho, nós podemos até juntar, mas eu separei e fiz em perícopes menores. Diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas. E as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. E o verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Bem tenebroso, né? Esse finalzinho aí. A gente nunca gosta muito. O que significa isso, né? Será que eu estou nesse contexto aí? Será que eu estou sendo ameaçado por essas possibilidades que Paulo está tratando com Timóteo? Paulo escreve a Timóteo, meus irmãos, que está cuidando de uma igreja que não foi muito fácil, mas que, de certa forma, ela é uma imagem, né, do que somos hoje também. Nós estamos vivendo coisas muito semelhantes. E a palavra de Deus ela é instrutiva, né, nesse sentido. Ela vai nos ensinar em como organizar a nossa vida cristã, ou nossa vida como igreja do Senhor. E Paulo, meus irmãos, ele está tratando de questões de ordem relacionada à organização da igreja, como o corpo de Cristo, uma igreja funcional, uma igreja que existe, que ela está naquele lugar ali, existe uma igreja, existe um povo de Deus, uma igreja que é operante, que adora a Deus, que pratica suas boas obras, ou as obras recomendadas por Deus, pelo Evangelho, uma igreja que vive a vida de comunidade, uma igreja que está inserida numa sociedade, assim como nós aqui da Primeira Igreja Batista de Montemor, estamos inseridos aqui nessa comunidade montimorense. A igreja ela se torna conhecida pelas nossas vidas, pelas nossas práticas, porque aí nós somos. E eles vão começar a falar, aquele ali é o João da Primeira Igreja Batista de Montemor, aquela ali é a Irmã Maria, né,
da Igreja Batista ali de Montemor. E o Novo Testamento, então, ele dá diretrizes para a vida eclesiástica. Paulo está fazendo isso aqui, nessa carta, ou nessa primeira carta a Timóteo. E ele tem aqui nessa carta, meus irmãos, fortes apelos ao convívio da igreja de acordo com o Evangelho. A vida comum, a vida da igreja de acordo com o Evangelho de Cristo. Espera-se isso e isso dá resultado. Isso dá um tipo de resultado para a nossa comunidade mesmo, primeiramente para nós, mas também a comunidade externa. Ela é afetada pela vida da igreja. Positiva, que se espera, não é positivamente, mas pode ser até negativamente. A forma como a igreja olha para o Evangelho, vive esse Evangelho. Paulo está tratando disso num lugar onde haviam líderes malvados, maus, traziam ensinos falsos, mentiras, pessoas difíceis de se lidar, confrontos pesados, ensinando doutrinas falsas, e é disso que ele está tratando. Eu dei um título para a gente pensar: a correta exposição das Escrituras, da Palavra de Deus, produz vidas piedosas e plenamente satisfeitas em Cristo. É o que se espera. Mas vem de onde? Da exposição clara da Palavra de Deus, não das minhas belas palavras aqui de cima. Mas quando o Evangelho ou as Escrituras são abertas aqui, como Escritura, Palavra de Deus, e ela é exposta, isso edifica e transforma a igreja, o povo de Deus. É uma obra de Deus, é uma obra do Espírito, porque quando nós cremos em Jesus, Deus operou em nós. Ou Ele operou para nós crermos, né? E nos abençoa. Então, meus irmãos, é evidente que a referência de Paulo, começando aí no verso 3, ele está falando, ele está fazendo uma referência a esses falsos mestres que estão dentro daquela igreja, ensinam outra doutrina. É isso que Paulo está falando bem no comecinho. Timóteo já foi orientado lá no capítulo 1, no verso 3, a confrontar esses homens dentro daquela comunidade. Lá ele diz assim: admoeste-os a que não ensinem de outro modo. Que outro modo? O modo que não é o Evangelho, o modo que não é as Escrituras, a palavra de Deus. Esses falsos mestres, eles não estavam simplesmente disseminando erros factuais, mas agindo intencionalmente a partir de uma rejeição por parte deles deliberada do padrão de Deus. Deus tem um padrão. E eles estavam agindo e ensinando deliberadamente coisas contrárias ao padrão de Deus. Eles discordavam da doutrina apostólica. Eles não gostavam disso. Eles tinham uma doutrina própria. Alguém disse, nós vimos um vídeo esses dias, alguém falando no púlpito da igreja que não é Cristo que manda as pessoas, que pode te mandar para o inferno. Sou eu, o pastor falando. Eu te mando. Você pensou que era Cristo? Mas a igreja estava cheia. Então, meus irmãos, tentem imaginar o que é capaz de acontecer numa igreja onde o ensino ele é deturpado, ele é mentido. Ali em Éfeso, não sabemos exatamente quando surgiram esses falsos mestres. Eu fiquei pensando um pouco nisso, quanto tempo essa turma estava ali. Mas será que foi antes da chegada de Timóteo, àquela igreja? Não sabemos. Mas vale lembrar, meus irmãos, que cerca de 6 a 8 anos, a gente tenta fazer umas contas, quando você começa a olhar o livro de Atos, por exemplo, que notifica para nós nos acontecimentos, o começo das igrejas. E a gente olha lá em Atos, Atos vai escrever sobre alguma coisa sobre Éfeso, mais ou menos uns 6 a 8 anos antes desse momento que Paulo está escrevendo, ou que estão recebendo essa carta, ou Paulo está escrevendo essa carta. Quando Paulo lá voltava para Jerusalém, depois da terceira viagem missionária, ele vai reunir ali em Mileto os presbíteros da igreja de Éfeso. Ele não entrou em Éfeso. Ele chamou os presbíteros de Éfeso, os reuniu e encorajou aquele corpo de pastores naquele dia. Mas veja bem a advertência que Paulo faz ali em Atos 20, do 28 ao 32,
sobre essa questão de falsos mestres, num sentido de futuro. Ele diz assim, olha, cuidem de vocês mesmos, ele está falando com os presbíteros, e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. É a fotografia de como estava Éfeso nos dias ali de Timóteo. Portanto, ele continua, vigiem lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça. Cuidado de Deus, palavra da sua graça. Evangelho de Deus, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Isso foi bem antes desse momento em que Paulo, agora escrevendo essa carta, está esclarecendo algumas coisas. Timóteo devia estar ali em Éfeso por volta de máximo uns 3 anos, como presbítero líder, e pastoreava em meio à presença, então, desses falsos mestres que traziam ensinos falsos também, equivocados, né? Quando a gente volta para o verso 3, Paulo está apontando para a realidade dessas pessoas e o estrago que elas produziam no meio do povo de Deus ou no reino de Deus dentro daquela igreja. E se tem um lugar que é bom para se começar uma discussão, uma dissolução, é aqui dentro. Mas, meus irmãos, tudo vai começar aonde a palavra ela não é forte, ela não é totalmente verdadeira. Ela possui falhas, ela possui emendas, ela possui espaços em que pode se encaixar alguma outra coisa. Aí é difícil. A unidade da igreja é amplamente, fortemente atacada quando essas coisas acontecem. Paulo está apontando para a realidade dessas pessoas e o estrago que elas produzem ali. Paulo está falando de pessoas que não amam o reino de Deus. Ele está colocando a realidade da outra doutrina, dos falsos líderes. E ele está colocando, meus irmãos, numa clara oposição à sã doutrina, que é o Evangelho. O Evangelho que você conhece, que você recebeu e que transformou também a sua vida. O Evangelho, ele é piedoso. A sã doutrina, ela é piedosa. E essa palavra sã é uma linguagem que a gente vê muito nos médicos, não é? Quando a gente vai no médico, nós queremos ficar o quê? Nós queremos ficar saudáveis, queremos ser cuidados. Tem a ver com saúde. E a piedade, ela descreve a existência cristã como o equilíbrio entre a fé em Deus, a fé em Cristo, a obediência ao Evangelho e a vida exterior que isso produz. O que o Evangelho está produzindo em mim, a partir de mim? O que está acontecendo comigo quando eu recebi o Evangelho de Cristo? Paulo, então, deseja identificar essa piedade que resulta dessa fé genuína em Deus como um padrão de ensino, ou o ensino que gera piedade, não impiedade, mas piedade. Assim, a outra doutrina refere-se à influência tóxica do falso ensino que esses interesseiros fraudadores eles traziam para o seio daquela igreja. Eles não concordavam com essas palavras de Jesus Cristo, a autoridade de Jesus a partir do Evangelho. Porque o ensino de Jesus, meus irmãos, gera piedade no coração dos que ouvem e dos que o seguem. O ensino de Jesus produz transformação. E a piedade não somos nós que a fabricamos em nós, mas Deus opera isso em nós, pelo seu Evangelho, pelo poder do Espírito. Portanto, a impiedade da outra doutrina, a falsa doutrina, é justamente porque ela não manifesta os propósitos de Deus na vida dos membros da igreja, daquelas pessoas.
Paulo diz mais atrás ali no capítulo 1, que eles ensinavam fábulas, ensinavam genealogias. Ou seja, possivelmente estavam proferindo longos discursos sobre a história da criação, a história dos patriarcas no Antigo Testamento, histórias extra-cânon bíblico, extra-bíblica, que conforme nós já vimos são apenas palavras, historinhas, que não edificam. Paulo diz até que eles nem entendiam o que eles contavam para a igreja. Eu já fiz essa exposição mais à noite sobre isso. Esses ensinos não produzem transformação porque são de pessoas. Eles não são de Deus. E aí vai pensando no que nós estamos falando sobre o evangelho, o que ele produz em mim. Ele produz uma vida piedosa ou não? O evangelho transformou todas as áreas da minha vida, ou financeiramente eu ainda sou preso a algumas coisas que o evangelho não conseguiu ainda chegar. O que precisa ser percebido nessas falas de Paulo é um confronto entre a ortodoxia, que nós estamos tanto falamos, né, de ortodoxia, que é essa fidelidade à palavra de Deus, mas ela confrontando com a heterodoxia. E é bom a gente olhar essas palavras, que não são tão comuns no nosso meio, porque a heterodoxia ela tem a ver com opinião, ensino extra-bíblico, coisa que eu acho, que eu penso, ou filosofia, muitas vezes. Está fora da ortodoxia. Paulo está mostrando esse confronto nessas palavras dele ali para Timóteo. Timóteo tinha um trabalho árduo naquela igreja. Então Paulo traz uma lista de qualificações que podem definir essa antivida. Essa vida que não é normal como produto do evangelho. É diferente da doutrina proveniente da piedade, ou que produz piedade, melhor ainda. E Paulo começa chamando essas pessoas que assim estão, ou fazendo, de primeiramente orgulhosas. Olha as coisas que estão presentes nesse tipo de comportamento dos falsos mestres. Essas pessoas que estão já enfatuadas, vaidosas, cheias de si. E de fato, meus irmãos, se eu começar a me encher de mim, eu vou me esvaziar do Evangelho e de Deus, com certeza. Paulo vai tratar como sem entendimento algum, doentios por discussões e brigas a respeito de palavras, não da palavra, mas de palavras. É tudo, meus irmãos, o que a fuga de uma pregação expositiva da palavra de Deus pode produzir. Porque se nós abrimos a Bíblia e usamos ela apenas como um argumento para vir aqui à frente pregar, mas nós não a usamos, nós não a expomos, nós vamos arrumar algumas coisas para preencher esse vácuo, esse vazio. Orgulho se distancia da humildade, reconhecimento de limitações, se distancia da dependência do Espírito Santo. Um pregador piedoso sabe que jamais conseguirá trazer algo de Deus por si mesmo. Impossível. Impossível quando você olha para a palavra de Deus. E quantos irmãos nos procuram dizendo, pastor, que dificuldade eu tenho para entender, e isso acontece mesmo. Mas o tempo, a leitura, a persistência, Deus vai abrindo desvendando os nossos olhos, né, abrindo o nosso coração para entender a palavra dele. O orgulho, meus irmãos, ou o orgulhoso, usa partes de Deus e as floreia para que agrade os ouvintes e alimente seu próprio ego. Na verdade, ele não entende nada de Deus, está no texto aí, e por Deus não é alimentado para alimentar também o seu povo. Eles não compreendiam nem o que eles diziam, isso é terrível. Paulo é profundo ao descrever estes hipócritas travestidos de pastores, chamando-os de doentios, cheios de manias, porque eles queriam e valorizavam discussões, brigas longas nas suas conversas. Gostavam de palavras apenas.
Não estão preocupados em extrair o melhor de Deus para si mesmo e para os ouvintes, mas levantar discussões infrutíferas, as quais não edificavam e tinham como resultado contenda. Contendas e contendas. Jamais se importavam com a unidade da igreja. E quer não se importar com a unidade da igreja, para de pregar a palavra de Deus. Amavam debater. Eles amavam debater sobre palavras. Desviavam a igreja das atenções ou das necessidades especiais e questões centrais da palavra de Deus. Foge dessas coisas e nós teremos muitas conversas para discutir. Isso passa a se tornar um encontro social, filosófico, mas não adoração a Deus. Se deliciavam com as contendas, essas batalhas de palavras, mas eles tinham seus seguidores. Lembra que eu falei no começo aqui? Eles tinham seus seguidores. Lembremos que esses contadores de historinhas pregavam doutrinas de abstenções como forma de desenvolvimento espiritual. Não casar, não comer isso ou aquilo, era a base da pregação deles também. Porque você insere, usos e costumes no meio do povo de Deus que não tem nada a ver com o que Deus de fato quer. Mas o bom ensino deve produzir arrependimento, deve produzir amor sincero, boas obras aprovadas, cuidado mútuo, paz, humildade, enriquecimento e verdadeiro crescimento na fé. É isso que a palavra precisa produzir, a boa pregação. O resultado de negar, adaptar ou modificar as escrituras são defeitos morais que afetam as relações humanas e afetam, obviamente, e diretamente a unidade da igreja, como já falei. E aí vai definir um quadro de uma igreja bem doente. Uma igreja interessante, meus irmãos, que nem quando você vê igreja lotada, isso não significa que igrejas lotadas não são igrejas cristãs, são igrejas que amam a Deus, isso não tem uma coisa a ver com a outra. Mas eu quero dizer que mesmo as heresias, as igrejas crescem sob heresias. Isso é perigoso. Então quem vai definir isso? Quem vai conhecer isso? Quem vai saber isso? Você precisa saber através da palavra de Deus. Mas a exposição precisa ser clara, precisa ser centrada. Que doenças? Inveja, desejo por coisas ou posições de outra pessoa, provocações, contendas, batalhas, discussões intermináveis, difamação, calúnias, ao invés de orar e ajudar em possíveis correções, suspeitas malignas, desconfianças dentro de um convívio de corpo, dentro de uma igreja, polêmicas sem fim, discussões que não se fecham, verso 5 trata disso, que aponta para a falta de busca de consenso dentro das escrituras sagradas. Então, se você vai buscar resolver coisas através de grandes discussões, e se a palavra de Deus ela não nos instrui, perde o sentido. Nós estamos simplesmente debatendo palavras. E nada mais do que palavras. Imagine, então, quando eu terminar de pregar aqui, daqui a pouco, e ter alimentado desejos invejosos, desconfianças entre os irmãos, malignidades, suspeitas, más, calúnias. Mas era isso que despertava. Imaginem, então, a mensagem passou, acabou, eu gostei mais disso, não gostei daquilo, aquilo lá é para aquele fulano, e assim, provavelmente pode ser que o pastor tenha pregado alguma coisa nesse sentido mesmo de avultar essas coisas no meio do auditório, Então, meus irmãos, esse foi o resultado do outro ensino na vida daquelas pessoas ali em Éfeso. Isso não reflete o Evangelho de Cristo. É óbvio que nós estamos falando da unanimidade. Estamos falando que isso acontecia na vida de alguns, talvez até de muitos. Então, esse tipo de pregação não reflete o Evangelho. Pelo contrário. Mas o que se espera são arrependimentos, perdão de pecados, nova identidade espiritual como filhos de Deus, espera-se paz interior. Eu já citei algumas coisas. Renovação da mente, a promessa da vida eterna, a paz com Deus, o fruto do Espírito, sim. Deus e não o pregador será sempre glorificado diante da exposição verdadeira da sua palavra.
Uma observação de Paulo no meio do verso 5 não pode passar desapercebida de nós com relação a esses promotores de enganos e que possuem suas mentes pervertidas. Então é que eles estão privados da verdade. E nós temos que saber de pessoas que estão privadas da verdade, porque tem muitos pastores pastoreando pela internet. Aqueles que conseguem acessar pastores que pregam a verdade são abençoados, mas aqueles que, por falta de conhecimento, acessam aqueles que pregam heresias e mentiras, também vão podem ir por seus caminhos. Só Deus mesmo, só as misericórdias de Deus. Mas aqui precisamos pregar o evangelho da verdade. Aí, meus irmãos, eles não tinham uma visão justa e clara que só pode vir de quem serve e ama a Deus. O evangelho não participava dos seus ensinos, das suas disputas de palavras. Por rejeitarem a fé apostólica, tornaram-se incapazes de compreender a teologia e, por consequência, tornaram-se também incapazes de processarem a ética da verdade de Deus. Porque a verdade de Deus produz a ética, né? Então eles não conseguiam, porque já tinha escapado disso há muito tempo. Uma das inverdades provocadas pela pregação orgulhosa e de mente doentia é apontada no final do verso 5, quando passam a crer que a piedade seja fonte de lucro. Opa! Há piedade. Nós não somos piedosos. Mas eles entendiam que a piedade era uma fonte de lucro. Primeiro, então, precisamos relembrar o que seja piedade. No contexto bíblico, tem o sentido de uma vida centrada em Deus e nos princípios de Deus, uma vida de serviço a Deus, uma vida dedicada ao Senhor, mais do que simplesmente fazer boas obras. Ou reduzir, empobrecer o alcance da piedade a tão somente boas obras. Elas fazem parte da minha vida com Deus, da minha vida piedosa. E como, meus irmãos, já dissemos no começo da mensagem, a nossa existência como um equilíbrio entre a nossa fé em Deus, em Cristo e o trabalho do Evangelho em nós e o que essa fé produz exteriormente em nós. Então, a vida piedosa tem a ver com isso. Eu tenho fé. Jesus me transformou, sou um servo de Deus. Agora, como que é a minha vida? Então, a piedade é um fruto disso. Uma vida piedosa busca como fruto do operar de Deus, servi-lo em toda a forma de mordomia, como servos dele. Busca agradá-lo naturalmente em sua forma de viver. Nessa piedade, o servo de Deus aprende a dar, doar-se, servir, agradar ao emissário que é Deus, sem levar em consideração para essa prática como peso, o benefício financeiro como recompensa. O que eu tenho de volta? O que eu recebo quando eu dou na igreja a minha oferta e meu dízimo? O que eu recebo? Ou eu entendo que essa parte não tem nada a ver e eu pego na prateleira. Eu venho na prateleira da igreja, na prateleira de Deus e pego e me sirvo, mas não me vejo integralmente participante das necessidades. Piedade tem a ver com isso, com tudo isso. Piedade tem a ver com a sua vida, no sentido de como você vê o seu irmão e como você cuida do seu irmão. Piedade é uma porção de coisa que está inserida, como se serve a Deus. A sua adoração a Deus, sua vida devocional. Piedade tem a ver com tudo isso. E aí, meus irmãos, Paulo já havia instruído lá em 5,17, passamos por ele já, que aqueles piedosos que trabalham, aí ele está falando dos líderes, trabalham arduamente no governo, no ensino e na pregação, eles são dignos de dupla honra. Já estava definido. Não precisa crer que a piedade tem que estar relacionada com enriquecimento. Mas jamais o ministério pastoral em si mesmo deve ser uma fonte de lucro. Porque se isso acontece, perde-se a visão central da mensagem e o papel do mensageiro. Necessidade tem, mas não pode ser isso que vai conduzir. Tudo passa a ser medido pelo que se dá de volta. Isso é perigoso. Corre-se o risco de tudo passar a girar em torno do benefício financeiro como fonte do cuidado de Deus.
O evangelho da prosperidade ele pode encaixar muito bem aqui nesse contexto também. Esse mal entendido no evangelho da prosperidade, ou mal praticado. Vida piedosa não pode ser fonte de lucro, ainda que possa ser justamente recompensada. O trabalho pastoral e ministerial. Não há rejeição em Deus sobre recompensar aqueles que ensinam com piedade. No caso deles, um falso ensino com cara de piedade e, por fim, buscando ganho sobre tudo isso. Todas essas confusões, obviamente, levou Paulo a alertar Timóteo a jamais, então, impor as mãos de uma forma que seja precipitada. Está mais no 22. Mas Paulo vai direcionar para o verdadeiro trabalho piedoso que produz, de fato, contentamento. Obviamente, não está dependente do lucro financeiro, que além de perigoso, ele é passageiro. Agora Paulo começa, então, ele quer que isso seja entendido não apenas como isso pode, isso não pode, mas o que é necessário, mas também o que é passageiro. E o que importa, que deve ser olhado como eternidade, para que os servos de Deus não finquem suas estacas neste mundo, achando que não há vida eterna. Paulo quer avançar além desse olhar aqui neste mundo, que nós servimos a Deus com piedade. Ele quer transpor essa muralha. O que é piedade? Com contentamento. Verso 6. Contentamento é ser autossuficiente em Cristo. Piedade com contentamento, ela é alcançada à medida que você vai se esvaziando mais de si e dependendo mais de Deus. Dá para entender? Esvazia de você. Enche-se de Deus. Ok? Essa é a ideia. O contrário dos mestres orgulhosos e cheios de si mesmos. Eles não dependiam de Deus. E quando você encontra suficiência plenamente em Cristo, Cristo lhe é suficiente, apesar das circunstâncias. É quando Cristo satisfaz em tudo. Alguém piedosamente contente não precisa necessariamente que algo mais lhe aconteça para ser feliz. Não depende que seus negócios vão bem, não teme o desemprego, não se amedronta com a enfermidade, não precisa buscar caminhos alternativos à fé, para que a sua vida possa ser plena em Cristo. Já encontrou pleno contentamento em Deus e o serve piedosamente. O piedoso contente já enxerga a eternidade como sua maior fonte de lucro, de prazer. Esse é o verdadeiro piedoso. A verdadeira piedade, ela produz um ganho ilimitado, que excede o lucro limitado que alguns buscam em seus intermináveis esforços aqui neste mundo do lado de cá. Paulo fundamenta esse ensino desejando que se aprenda que a piedade com contentamento supera e remove a piedade advinda da busca do lucro material, do que eu faço, do que eu também produzo, e com isso do que eu consigo. E Paulo diz que nada poderemos levar deste mundo. Olha como ele está mudando. Através do ensino, a mente daqueles irmãos lá, mexendo com seus corações. Jó já disse isso. 1:21. Eu vim nu para este mundo, retornarei nu. Salmo 49 fala sobre isso, versos 16 e 17. O crente que vive contentamento, com piedade, ele não está amarrado a este mundo, mas prioriza de fato servir a Deus e receber de Deus o suficiente para viver e agradá-lo, mas alcançar a glória eterna. A ideia é que quando fomos criados não trouxemos nada conosco, senão o que Deus nos deu desde o princípio. Deus providenciou tudo. Assim será também quando partirmos, ou seja, nada levaremos senão novamente as providências eternas de Deus. Paulo está ensinando a necessidade de cada cristão colocar a sua vida terrena em perspectiva eterna,
para fazer sentido na vida aqui. Pensem numa coisa, meus irmãos. Muitos dos problemas que as pessoas passam é que elas estão focadas aqui. Muitas coisas que elas deixam de fazer, elas estão focadas somente aqui. Quando elas seguram para si muitas coisas, elas estão preocupadas tão somente com aqui. Deus não diz que você não deva se cuidar e se preparar, fazer reservas. Mas Deus é muito amplo também quando Ele fala como você se usar, né, neste mundo e se dedicar e se colocar em serviço neste mundo. Somos então forçados a ver a perspectiva temporária, mas também acompanhada do sustento de Deus, mas com um olhar para o duradouro que vai vir na sequência. E aí, partindo do verso 8 em diante, Paulo nos está trazendo, aí no verso 8, uma forma de cristianismo através do desprendimento de bens materiais. Quando ele fala de riquezas, ter ou não ter riquezas. Ele não está fazendo uma teologia de não ter bens materiais para ser mais cristão, não é isso. Muitos religiosos fizeram e fazem isso como forma de buscar ser melhor cristão. Isso pode ter seus valores, mas Paulo não está tratando desse formato de realização em Cristo. Paulo está ensinando que servir a Deus fielmente precisa ser observado e colocado em prioridade no nosso viver. Então, a ideia pode ser de que Cristo lhe é de fato suficiente. A vida cristã necessita estar cativa a Jesus Cristo. Outras coisas, ainda que importantes, jamais ocuparão o lugar de Cristo. E Ele mesmo, como falou ali em Mateus 6, 25, o texto é muito conhecido, aliás, a partir do verso 19, suprirá todas as nossas necessidades. E o que é necessidade? O que você coloca como necessidade para justificar, muitas vezes, o seu descuido com o outro? O que é? O que é necessidade para alguém que está vindo de um país para o outro, sendo transportado pelas selvas, escondido, lá se ficar vai morrer de fome ou não ter suas coisas, suas necessidades básicas, para vir, vem sob pagamentos de muito dinheiro. E qual que é a maior necessidade minha em relação a isso? Isso não quer dizer que nós não devamos ter as coisas que muitas vezes nós queremos ter e elas são justas. Mas a gente tem que pensar, se nós somos cristãos e queremos falar de piedade, nós temos que passar por esse caminho. Tem que passar por esse caminho. Os verdadeiros servos, então, não estão preocupados com o que conseguirão ganhar de Cristo, mas em como servi-lo como mordomos, pois já receberam o que era a sua maior necessidade, que é a regeneração, a transformação. Por fim, Paulo não está criando um cristianismo da pobreza, mas um estilo de vida simples, regido pela piedade cristã, mesmo que você tenha bens. Olhando para esses que querem se beneficiar materialmente do ministério cristão, Paulo adverte nos versos 9 e 10, para finalizar. Ele diz que os que querem ficar ricos, ele começa falando assim. E os que querem ficar ricos não é uma realidade distante, meus irmãos. Por quais motivos, por quais caminhos? Mas está muito presente no meio cristão. Ele, inclusive, vai tratar diretamente sobre isso nos versos 17 a 19. Assim, essa expressão necessita ser percebida em contraste com piedade, que é servir a Deus em todas as suas formas de viver, inclusive na riqueza. Meus bens a serviço do meu provedor. Nessa advertência são encontrados aqueles que estão olhando para a piedade como fonte de lucro, do verso 5. Já tratamos um pouco sobre isso. Mas Paulo deseja chamar a atenção para o quanto tal comportamento cristão está longe de uma fé cristã saudável. Ao contrário, entra num processo de queda. Ele diz aí, cai primeiramente em tentação. Querem ficar rico, ou querer, desejar ficar rico, opõe-se, nesse caso, a uma vida piedosa que permite a posse de bens, mas não confia em si mesmo. O querer ficar rico aqui vai desprezar o olhar para o compartilhamento.
Por isso, Paulo traça os acessos que tais pessoas vão buscar para seus objetivos, que envolve ceder às tentações. Vai ceder. Essas tentações podem ser extremamente sutis e também praticadas intencionalmente. Mas elas se apresentam na vida dessas pessoas. Dizem que as principais áreas em que as pessoas sofrem fortes tentações está, meus irmãos, relacionado dentro desses temas bem chamativos aqui, que envolve dinheiro, sexo e poder. E é possível que o dinheiro ajude em muito para que os outros dois possam acontecer. Tentação é desejar algo atraente, porém impróprio, proibido, errado, ilícito e pecado. É expor-se a sugestões corruptoras, oportunidades inescrupulosas, situações ilícitas. Por isso, Tiago diz que a tentação não procede de Deus e gera em seu fim a morte. Basta ler Tiago 1, 13 a 15. Elas não procedem de Deus. Mas ela é a armadilha para essas pessoas. Ele usa essa palavra. Fala que essas pessoas caem em armadilhas. Esse desejo de ter, desprezando uma vida cristã piedosa, é como descer uma ladeira, alcançando algumas vezes suas conquistas, mas deixando morrer a alegria ofertada pela graça, quando Deus nos dá e coloca no nosso coração. Não dá para ficar as duas coisas juntas. Piedade e egoísmo, piedade e orgulho não combina, não tem jeito. São coisas distintas. A ideia de armadilha tem a ver com uma cilada para pegar alguém de surpresa, uma arapuca, e o diabo vai puxar o pino dela. Ele vai te tentar de todas as maneiras, mas é você quem vai ceder. E na hora ele vai puxar o pininho. Né? Eu já vi arapuca, já amei arapuca, então eu sei o que significa isso. As caídas se fecham com desejos insensatos e nocivos. Insensatos são os que vão corrigindo suas rotas sem considerar a orientação de Deus, o GPS de Deus. Não limitam seus desejos sob restrições da palavra de Deus. Lembra do insensato lá da parábola de Lucas, o rico insensato, o homem que ficou rico. E do jovem que sai de sua casa, deixa seu pai, deixa sua casa e vai viver uma vida chamada de dissoluta, lá em Lucas 15. Paulo traz a ideia de uma pessoa que é afogada. Ele fala aí que é afogada, que é uma pessoa que é forçada debaixo de água e não consegue respirar. Mas ela é afogada por esses desejos nocivos e insensatos. Ruína e perdição é o fim. Ambos os termos apontam para um estado temporal, mas como sombra do eterno. Ou seja, essa continuidade nessa situação também é uma ruína eterna. É uma perspectiva aqui escatológica. Há um caminhar para uma apostasia, motivado por uma completa devastação moral, uma devastação espiritual, com perspectivas lá para o final. Perspectivas eternas escatológicas. Por isso que Paulo criou um contraste, né? Nesse contexto que nós estamos lendo aí, piedade com contentamento versus piedade como fonte de lucro. Qual é a sua piedade? No verso 10, o fechamento de Paulo fica mais claro, ainda que pesado, né? Que nós olhamos com bastante, nossa, que coisa difícil. Cristãos que amam o dinheiro. Como já disse, não precisam ser necessariamente ricos, mas amam o dinheiro. Cobiça e avareza estão presentes neste tipo de comportamento na vida dessa pessoa. Avarento não precisa ser rico, não, meus irmãos. Pessoas pobres podem ser avarentas, porque me abracem, vivam comigo, mas não me toquem nos meus bens, não me peçam que mexam neles. Paulo já havia mencionado em 3:3 o não ser avarento como uma qualificação especial para o presbítero. Não ser avarento. Jesus tratou disso, Mateus 19. Ele advertiu seus discípulos a não juntar tesouros aqui na terra, as traças, as ferrugem consomem, os ladrões roubam. Passa. Ele diz mais ainda que o seu tesouro conduzirá o seu coração. E se seu tesouro são materiais, seu coração te levará para isso, o tempo todo. Esse é o grande perigo.
E a gente precisa lembrar, meus irmãos, que o nosso coração, ele é enganoso. Como uma única solução, Jesus dá um ensino correto. Lá em Mateus 6 ainda, ajunte tesouros no céu, lá nem as traças, nem as ferrugens alcançarão. E Paulo completa dizendo que o amor ao dinheiro, às riquezas, é a raiz de todos os males. Não é esse dinheiro justo, não é o dinheiro honesto, o dinheiro piedoso, vindo porque você ama a Deus e compreende que ele vem de Deus, mas o seu amor a ele. O amor ao dinheiro não é porque você faz igual o tio Patinhas, né? Que tinha uma sala tão grande lá e mergulhava no seu dinheiro, nadava. Ele usava uma expressão que eu me lembro até hoje, que eu lia tio Patinhas. Ah, meu rico dinheirinho. Ah, meu rico dinheirinho. Quem já leu vai se lembrar muito bem disso. Não é propriamente isso. Poderia até ser, mas não é. É esse amor, de uma forma até sutil, mas também você percebe, mas não quer perceber tanto. O seu dinheiro talvez não dá nem para você, mas reveja as suas contas, mas o pior nem é isso, porque isso é só um ajuste de contas, talvez ajustar os pagamentos, os padrões, mas não acha, e mesmo quando tem, não acha em como compartilhar. Esse é o ponto, meus irmãos, mais difícil que eu acho quando fazemos essa relação de vida financeira, por exemplo, e vida cristã. Ajustar essa questão o que eu ganho com o reino de Deus. Eu lutei muito com isso no começo da minha vida cristã. Mas graças a Deus, meus irmãos, eu não posso reclamar como Deus me abençoou. E não é porque eu sou melhor do que alguém, não. É que eu sempre vi nessa administração financeira a mão de Deus. Sempre vi. Eu sempre vi que Deus realmente abençoou. Eu nunca fiz. No começo pode ser que eu tenha feito por falta de conhecimento, depois não. Negócios com Deus, questão na minha vida piedosa, que sou o mais imperfeito, principalmente na questão financeira, eu nunca fiquei medindo com Deus. Senhor, eu te dou e quanto eu recebo? O Senhor consegue me melhorar a minha vida? Dá para o Senhor dar uma melhoradinha? Não, eu dou porque o Senhor me deu primeiro. Estou falando de mim, tá? Perdoe-me por isso. Paulo está falando então do amor a esse dinheiro, e Jesus fala que não é possível servir a Deus e as riquezas. Paulo então conclui, tristemente, que alguns, possivelmente daquela igreja, por convidarem o dinheiro por seus corações, ou a riqueza, primeiramente abandonaram a fé em Deus. Pensem nisso, abandonaram a fé em Deus. Claro, não dá compartilhamento. E Paulo está chegando nesse ponto. Vocês percebem o que está acontecendo? Timóteo, ensina. Porque por causa disso, muitos abandonaram a fé em Deus. Se no texto passado ele falou que a condição dos escravos, ele não falou para libertar os escravos, ele falou que os escravos, na sua desobediência aos seus senhores, estavam pecando contra Deus. Olha, e dando mau testemunho do ensino de Deus. Olha a correção como é que é. Então, abandonaram a fé em Deus. O desejo pelo material cegaram aquelas pessoas espiritualmente. E esse é, infelizmente, o único resultado possível onde não chega o arrependimento e a piedade. Mas Paulo não termina, ele diz mais, suas vidas foram cheias de sofrimentos. Quais sofrimentos? Ele não descreve. Podemos pensar em muitas possibilidades, falta de boa reputação, angústia pessoal, tormentos por sonhos não realizados, decepções, tristeza no corpo e na mente, tormentos emocionais, ausência de paz, incertezas por ter alcançado muitas coisas no mundo e não contemplar a alegria eterna. Enfim, não sei o que pode ser. Eu não consigo nem imaginar. Estou botando coisas que não... Mas ele está falando que essa falta de entendimento e essa inversão no serviço de piedade e serviço a Deus vai produzir isso, primeiramente, um abandono a Deus. Porque é uma coisa que ela vai crescer, ela é crescente. E depois, obviamente, abandono a Deus, o que vem? Sofrimentos, angústias, tristezas profundas, principalmente para quem conhece a Deus. Tá bom? Então, é importante que nós tenhamos entendimento sobre isso.
E aí, meus irmãos, de que adianta o homem conquistar o mundo e perder a sua alma, como diz aquela parábola? Eu creio que conosco, nas igrejas cristãs, são pessoas piedosas que às vezes erram em algumas coisas, na forma de se ver plenamente nas mãos de Deus, precisam ir pedindo a Deus para corrigir. Nós temos como teologia uma excelente teologia, excelente ensino, mas o que eu mais peço a Deus é que faça com que a boa teologia transforme-nos em piedosos, vida prática. É isso que precisa, né? De acontecer em mim, acontecer em nós. Quero finalizar. Nossa piedade, então, é fruto de nossa fé em Cristo, que nos salvou, nos reviveu, não para vivermos a nossa vida, mas a vida dele em nós. 2 palavras finais como fechamento, uma para a igreja. A igreja deve firmar-se nas Escrituras Sagradas de maneira a jamais aceitar adequações externas ou modificações para satisfazer os seus próprios desejos. Tomemos cuidado com a falsa doutrina, com o falso ensino. Os falsos mestres devem ser unanimemente rejeitados por nós como igreja. Vocês têm que ser observadores também. Nossa, tem um presbitério, eles não vão deixar. O falso mestre lá nasceu dentro do presbitério. E para nós individualmente, certifiquemo-nos de nossa vida, ou se a nossa vida está dentro dessa condição de piedade, ou estamos caminhando para isso. Não vamos ser perfeitos, mas somos verdadeiramente piedosos. Assim deve ser nossa prática cristã. Perceba se o dinheiro que o Senhor lhe concede, dando-lhe saúde e emprego, você utiliza honestamente para o reino de Deus, cuidando de você e dos seus, como também compartilhando com sua família de fé e com necessidades que extrapolam muitas vezes as nossas 4 paredes. Essas 2 afirmações para mim é suficiente, porque contempla a nossa vida com relação ao Evangelho e também a prática com relação à vida piedosa e o perigo do lucro, né, em nossa vida mal administrado. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por teu amor e misericórdia. Obrigado a Deus por essa manhã que nos deu. Ensina-nos, Senhor Deus, a viver a vida piedosa, Pai. Desvia os nossos olhares, ó Deus, nossas intenções muitas vezes erradas e pecaminosas do mal, ó Deus, das maledicências. Não deixe, Pai, que o inimigo de nossas almas, ele aproveite das situações, muitas vezes as coisas ruins que já estão em nosso coração, ou estão chegando em nosso coração, nos domine. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós amemos e nos contentemos plenamente no Senhor e com o Senhor. Que o Senhor seja suficiente para nós, Pai, seja o nosso Deus. Que, ó Deus, aquilo que o Senhor tem nos dado, nós sejamos gratos. Mas o Senhor tem nos dado, Pai, o suficiente para nós compartilharmos, então, que nós possamos fazer isso. Porque a igreja, ela foi tirada do meio do mundo para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Bom almoço. Deus abençoe a todos. Culto à noite, 6 horas aqui e 6 horas lá na congregação.